Eu quero te convidar a que você possa ir comigo à segunda epístola de Pedro, capítulo 1. Primeiro capítulo desta segunda epístola, eu estarei lendo dos versículos 1 ao 11. Eu te convido a que você possa acompanhar a leitura, mesmo sentado como o irmão se encontra. Eu estarei lendo dos versículos 1 ao 11. E a segunda epístola de Pedro nos fala sobre esta caminhada de fé, nossa caminhada de fé. Se você prestar atenção, a primeira seção desta epístola se compromete a nos mostrar, a nos ensinar, de maneira muito prática, os efeitos, os resultados de uma vida comprometida, sem fermento. Não uma vida levedada pelo fermento, mas uma vida comprometida com Cristo ressurreto. Acompanhe a leitura do texto, meu querido irmão. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e para a sua virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque estas coisas, existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, amém. Amém, meus irmãos. Vamos orar ao Senhor Deus, maravilhoso Deus. De fato, o teu amor nos constrange, Senhor. O teu amor é imenso, é grande. Tu és maravilhoso. E aqui reunidos como igreja, nós queremos estudar a tua palavra, Senhor. Ensina-nos nesta noite, Senhor. Que o Senhor possa, de maneira poderosa, falar e ministrar a cada coração neste lugar, ó Pai. Ministra, abençoa-nos, aos que estão aqui, aos que estão acompanhando pela internet. Deus, ministra, abençoa, muda através da palavra. A tua palavra é suficiente, vem sobre nós. Deus, nós precisamos de ti. O Espírito Santo de Deus, constrange-nos através da palavra, transforma-nos através da palavra, Pai. Vem sobre cada um de nós nesta noite. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Querido irmão, nós iremos pensar um pouco hoje à noite sobre nossa caminhada de fé. Uma caminhada é um processo maravilhoso. Mas antes de falar sobre isso, deixa eu lhe dizer algumas verdades acerca da segunda epístola de Pedro. Nós estamos diante de uma segunda carta de Pedro que encontrou desafios. Nós sabemos historicamente que 2 Pedro e Judas foram os últimos livros a serem inseridos no cânon bíblico. Os últimos livros. E se não bastasse, nós estamos diante de uma carta que enfrentou, desde os pais da igreja, isso é fato histórico, até a reforma, relutâncias quanto à origem de quem escreveu de fato esta segunda epístola. Historicamente, a primeira epístola de Pedro não encontrou nenhuma
nenhuma resistência a aceitá-la como sendo escrita pelo próprio Pedro. Mas a segunda carta encontrou alguns desafios. Historicamente, algumas pessoas se levantaram com as suas ideias e os seus conceitos contrários. Diferentemente da primeira carta, que foi aceita com tanta facilidade, como, por exemplo, uma genuína carta escrita por Pedro. Mas essa segunda carta, ela encontra resistência, ela encontra questionamentos quanto à sua autoria. E isso se deu, queridos, se você não sabia, justamente por causa do estilo literário que foi apresentado nessa segunda carta do apóstolo Pedro. Algumas pessoas levantaram o seguinte questionamento: como pode um homem, um pescador, escrever de maneira tão rebuscada essa segunda carta? Houve muitos questionamentos. Pedro não teria capacidade de escrever essa segunda carta. Você pega a primeira carta de Pedro e faz o comparativo, as palavras usadas da segunda carta. De fato, nós estamos diante de uma carta mais rebuscada, e os estudiosos se levantam contra esta carta, dizendo que Pedro não tinha capacidade de escrever esta segunda carta. Eu estava lendo alguns comentaristas, irmãos, e eles falaram o seguinte acerca desse questionamento. Eles falam o seguinte: nós temos evidências internas robustas acerca da autoria desta segunda carta. O texto abre dizendo Pedro, servo do Senhor. Se não bastasse a afirmação na abertura aqui do prefácio, da saudação do apóstolo Pedro, nós encontramos evidências internas. Percebam, uma boa hermenêutica, uma boa interpretação bíblica é aquela que busca evidências internas no texto, para que o texto possa trazer ao nosso coração verdades que tragam tranquilidade quanto, por exemplo, à autoria do texto. E se você prestar atenção, nós temos aqui a primeira evidência interna aqui. Se não bastasse Pedro dissesse: eu sou o servo de Deus, eu sou o autor desta carta, servo, apóstolo de Cristo Jesus, nós encontramos, por exemplo, meus irmãos, uma referência à transubstanciação, ou seja, a transfiguração de Cristo. Quando Pedro, Tiago e João, somente eles três presentes nesse momento tão marcante da transfiguração. Quando é que Pedro fala isso? Se você for comigo, a título só de informação para os irmãos, ainda na segunda epístola, capítulo 1, versículos 16 e 18, Pedro vai tratar sobre isso. Olha comigo, passa uma página aí, versículos 16 a 18 está escrito: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos, olha Pedro se apresentando como testemunha ocular, nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Pedro faz menção aqui de um fato tão exclusivo ali, tão íntimo ali, para Pedro, Tiago e João, que presenciaram, foram testemunhas oculares, eles participaram da transfiguração. Há uma segunda evidência aqui do texto, tão clara para a gente, irmãos, quando Pedro, ele afirma, ele destaca aqui, ele pressupõe ser o autor desta segunda carta. Quando eu vou lá para o capítulo 3 desta mesma epístola, olha comigo, por gentileza, versículo 1, ele abre o capítulo 3 dizendo: amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Eu não sei por que tantos questionamentos. Repito, a grande questão aqui em xeque é justamente a afirmativa de que Pedro não teria condições, capacidade de escrever esta carta pela forma tão rebuscada desta segunda epístola. Mas nós temos evidências internas, irmãos. De fato, a segunda epístola foi escrita por Pedro. Ele abre esse capítulo 3 falando sobre a vinda do Senhor, dizendo: amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente, que é esclarecida. Irmãos, note bem, por vezes as pessoas deixam de entender e compreender um fato tão marcante aqui. Pedro foi um aluno do próprio Mestre Jesus, louvado seja Deus.
Pedro foi forjado, tratado, moldado, transformado, guiado. Nós temos aqui um conjunto comprobatório que nos leva à resposta lógica. De fato, Pedro foi o escritor e o autor dessas duas cartas, que quer nos ensinar. Pedro traz aqui na sua pena autoridade apostólica para dizer a esse povo: olha, eu aprendi com o mestre, eu fui catequizado por Cristo, eu fui ensinado por Cristo. Nós somos tão finitos e somos capazes do ensino. Eu sou capaz de ensinar, você é capaz de ensinar. Imagina Pedro, que aprendeu 3 anos ininterruptamente com o mestre dos mestres, com Jesus. Ele aprendeu teoricamente, aprendeu na prática, ele aprendeu vendo e enxergando os milagres. Ele foi catequizado, ele foi ensinado, historicamente falando, no colégio apostólico. Nós percebemos aqui que Cristo era muito próximo de Pedro, Tiago e João. Você percebe em vários momentos na vida e na lida ministerial de Cristo aqui na terra, nós encontramos momentos históricos e pontuais que a palavra faz questão de afirmar. Estava Jesus com Pedro, Tiago e João. Ou seja, alguém já disse, olha, dos 12 apóstolos, Jesus estava muito próximo de Pedro, Tiago e João. Desses 3, nós sabemos que Cristo estava muito mais próximo de João. Estava muito próximo, mas Pedro foi alguém que experimentou e teve experiências profundas com o mestre. Eu quero lhe dizer que Pedro era capaz sim, porque ele foi catequizado e ensinado pelo próprio Cristo. Louvado seja Deus. Pedro tem autoridade para falar sobre caminhada de fé. Pedro tem autoridade para nos ensinar, e se você percebe, pega esse compêndio teológico da segunda carta de Pedro, que você pode muito bem dividi-la em 4 partes. Primeiro ele abre dizendo que o nosso encorajamento vem de Deus, que vem aí o capítulo 1, dos versículos 1 a 11, que foi a sessão que nós lemos nesta noite. O encorajamento da nossa caminhada vem de Deus. Ele trata também sobre, ele relembra os ensinamentos de Cristo e defende a superioridade da palavra de Cristo, que vai dos versículos 12 a 21, ainda neste capítulo 1. Ele também fala sobre o combate aos falsos mestres e os seus ensinos, no capítulo 2. Ele termina a sua pequena carta convidando o povo de Deus a se preparar, porque Jesus irá voltar. Aleluia. Jesus voltará, irmãos. Nós falamos sobre isso pela manhã. Jesus voltará. Bendito seja o nome do Senhor. Então Pedro tem autoridade para falar, para ensinar, para reafirmar nessa segunda epístola verdades tão caras para a gente aqui, e foi tão importante para esse povo aqui nesse contexto. É tão importante para mim e para você hoje. Caminhada de fé. Eu preciso entender que a vida cristã deve ser uma caminhada ininterrupta também. Repito, assim como Pedro, ele aprendeu com o mestre de maneira 3 anos, de maneira ininterrupta, nós também precisamos caminhar, nós precisamos progredir. Como é que Pedro investe tempo para nos ensinar acerca disso? Ele abre esta segunda epístola se apresentando. Ele diz: eu sou servo de Cristo, eu estou alinhado, eu tenho identidade. O autor desta epístola não escreve a motu próprio, o autor desta epístola escreve aquilo que o mestre ensinou. Ele abre a sessão dizendo o seguinte, percebam comigo, por gentileza, irmãos, versículo 1 nos diz: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Irmãos, eu fico impressionado como a letra, muitas vezes, ela mata, irmãos. Não é verdade, queridos? Eu estou preparando uma série de ministrações em Eclesiastes aqui para a igreja. Estou estudando, estou pesquisando, estou lendo. Um dos livros que eu estou lendo, que é fantástico, as mulheres leram, um texto com elas, do Emílio Garófalo. Até indico para quem não lê esse livro, já pode ler como preparatório aí para a série de ministrações que eu vou ministrar aqui em Eclesiastes, que é extremamente desafiador. E ali, Emílio Garófalo, ele fala sobre filtro solar, um livro muito bom, fantástico. Ele vai tratar desde as primeiras páginas sobre a ideia de Salomão em Eclesiastes, sobre a realidade de que, de fato, a letra mata. O conhecimento traz ao coração do homem tristeza. Que coisa mais ilógica, né, irmãos? Mas quanto mais você conhece, mais triste você fica. Porque você reconhece a realidade do homem, você é apresentado à carcaça da alma humana, você percebe que nada sabe, nada sei. E é impressionante
quanto mais os teólogos liberais, eles pesquisam, mais bobagem eles falam. E não reconhecer, por exemplo, que Pedro foi o autor desta carta, quando a mesma se apresenta dizendo: Pedro, servo de Cristo Jesus, pela seguinte tese, baseados, por exemplo, em Atos capítulo 4, versículo 13, que está lá escrito dizendo que Pedro era um homem iletrado, inculto. Então Pedro não seria capaz de escrever isso, irmãos, quando ele diz: eu, Pedro, apóstolo e servo de Cristo Jesus. E eles se baseiam nesta afirmação que Pedro era um homem iletrado. Pedro e João, homens iletrados, incultos. Nós sabemos que o que o texto quer dizer, por exemplo, para que você possa entender de Atos capítulo 4, versículo 3, a expressão significa apenas uma referência a uma formação, a uma instrução formal. De fato, eles eram leigos sem instrução formal, mas eu repito, eles aprenderam quedados e prostrados com o professor dos professores, com o mestre dos mestres, com Cristo Jesus, aleluia, com o verdadeiro rabi. E é impressionante como a carta ela abre para nos dizer: Pedro foi não um formado. E aqui, quando você pensar em ler Atos 4:13, a expressão, a ideia da formação formal, a instrução formal, ou seja, Pedro não era formalmente um líder religioso, mas Pedro foi chamado por Jesus. Ele recebeu a chancela do Rei dos Reis, e bendito seja o nome do Senhor para sempre, e com autoridade dada pelo próprio Deus. Pedro abre esta carta dizendo: eu sou o autor, eu sou apóstolo, eu estou ligado, eu fui burilado pelo Espírito Santo. E a história de Pedro é fantástica. Ele pode ter autoridade para abrir essa carta dizendo: eu sou Pedro, servo e apóstolo de Deus. Por quê? Lhes explico nesta noite porque Pedro, de um homem violento, tornou-se um homem manso, de um homem afoito e precipitado, tornou-se um homem ponderado, de um homem explosivo, tornou-se um homem controlado e paciente, de um homem covarde, tornou-se um gigante que enfrentou prisões, açoites e a própria morte, com coragem, com fé, com perseverança, porque ele foi forjado, tratado, ensinado pelo mestre dos mestres. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Hoje à tarde, quando chegamos da igreja hoje, acho que era Felipe, estava assistindo com Rebeca um videozinho sobre a morte dos apóstolos. Eles fizeram uma enquete comigo, e Filipinho dava pausa: pai, como foi que Tiago morreu? Você sabe? Como foi que Pedro morreu? Eles me testando, tá, irmãos, lá em casa. O teste começa na minha casa. Eles perguntaram, aí Felipe perguntou: pai, sabe como Pedro morreu? Eu disse: sei, meu filho. Como? Ele deu pausa no vídeo lá. Me diga. Pedro morreu crucificado, e Pedro pediu para morrer de cabeça para baixo, porque ele disse assim: eu não sou digno de morrer como meu mestre morreu. Ele foi martirizado. Pedro tem autoridade para nos ensinar hoje à noite, louvado seja Deus. Ele foi alguém que viveu muito perto de Cristo, que foi ensinado pelo mestre. Por isso que ele não poderia abrir a segunda carta dizendo Pedro, escritor, não, Pedro, servo, apóstolo, legitimado, chancelado por Jesus, pelo mestre dos mestres. Ele abre a sua carta com autoridade, e veja como é que ele fala, ainda no versículo 2, graça e paz. Ele abre dizendo graça e paz a quem, irmãos? Aos que conosco obtiveram fé. Final do versículo 1, a palavra é ministrada à igreja, aqueles que também obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. É impressionante, irmãos, como a palavra graça e paz nas saudações das epístolas estão sempre presentes. Caris, favor que ninguém merece. E o favor que ninguém merece, quando alcança o coração aflito e perturbado, encontra paz, encontra a shalom de Deus, a calmaria, a tranquilidade. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Pedro abre esta carta dizendo graça e paz. Olha aqui para mim, querido. Deus está dizendo para mim e para você hoje à noite: tenha graça, receba a minha paz, louvado seja Deus. Quem sabe você que chegou aqui hoje à noite tão perturbado, tão agoniado, tão aflito, triste, quem sabe, preocupado.
Nada mais alentador do que abrir uma carta e ouvindo a expressão caris e shalom, graça e paz, pois sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Percebe? Esta carta ela abre com o compromisso de revelar-nos a centralidade do Mestre, Jesus. Eu jamais posso caminhar e lograr êxito na minha caminhada cristã sem Jesus. Jesus é a razão da nossa caminhada, irmãos. Jesus é a razão do nosso louvor. Jesus é a razão desse ajuntamento. Jesus é a razão das minhas poesias, dos meus cânticos, dos meus pensamentos, do meu coração, da minha vida, dos meus sonhos, dos meus projetos, das minhas idealizações. Jesus e tão somente Jesus. Por isso que Pedro faz questão de dizer: eu estou ligado ao Mestre, eu fui ensinado pelo Mestre, o Mestre me ensinou, o Mestre me conduziu, o Mestre me forjou. Bendito seja o nome do Mestre Jesus, aleluia. Ele foi a fonte do conhecimento do apóstolo Pedro. Mas vejam, irmãos, eu quero pensar com vocês, e sem pressa, caminhando a passos lentos, porém firmes. Eu quero abrir hoje à noite falando sobre duas verdades, sobre como caminhar pela fé. Nossa caminhada de fé. Quero trazer duas verdades hoje. E quero continuar esse sermão no próximo domingo à noite, apresentando-nos também mais duas verdades. Como caminhar, queridos, pela fé. É muito bonito falar sobre isso, né, irmãos? Teorizar, cantar, levantar as mãos, escrever poesias sobre isso, compor músicas que falam e que revelam a nossa caminhada de fé. Mas eu preciso entender algumas verdades que estão ligadas e postas pelo apóstolo Pedro, que fala com autoridade sobre fé. Pedro não foi um teórico de fé. De tal forma, acabei de lhes dizer como Pedro pediu para morrer. Querem me crucificar? Não me façam morrer como meu mestre morreu. Me coloca de cabeça para baixo. Eu não sou digno de morrer como meu mestre. Pedro fala com autoridade sobre fé. Não teve medo, caminhou. Pela primeira razão que ele apresenta aqui no texto, nossa caminhada de fé deve estar fundamentada num poder de Cristo, do Senhor. Olhem comigo, por gentileza, o que nos diz o versículo 3 desse capítulo 1. Diz a palavra: visto como pelo divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e para a sua própria virtude. O apóstolo Pedro está aqui, queridos, fazendo da chamada divina deles a base do seu apelo para uma vida santa. Nós precisamos entender que na caminhada de fé, nós precisamos ter as nossas vidas fundamentadas no poder de Deus. É o poder de Deus, é a suficiência de Deus. Cristo que tomou a iniciativa em chamar a cada um de nós, Ele mesmo resolveu chamar pelo seu divino poder. Olha aqui para mim, querido, você não está aqui porque você resolveu estar aqui. Nós estamos aqui porque Deus nos chamou pelo seu divino poder. O poder vem de Deus, aleluia. Ele é poderoso, irmãos. Todo poder e toda glória pertencem ao Senhor. É como se Pedro estivesse dizendo aqui que a garantia que nós temos vem de Deus. Deus que providenciou todos os recursos necessários. Observem comigo o texto. O texto vai dizer: pelo seu divino poder nos têm sido doados ou doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Me chama a atenção aqui que Pedro, ele quer dizer que a provisão é fruto da bondade, da misericórdia e dos recursos que emanam do trono de Deus. Eu não vou caminhar pela fé se eu não estiver fundamentado no poder de Deus. Eu vou sair de um culto abençoado, como tivemos pela manhã, como estamos aqui reunidos, eu vou com certeza errar amanhã, irmãos. Se eu não o buscar, se eu não orar, se eu não procurar recursos espirituais, se eu não ler a palavra, se eu não buscar a Deus constantemente, porque os recursos vêm do Senhor, e Pedro quer dizer a essa igreja: vocês querem caminhar pela fé, entendam, é pelo divino poder de Deus. Ele tem doado, Ele tem viabilizado, Ele tem nos dado para que possamos, através da vida, promover vida e piedade. É impressionante, irmãos, quando nós olhamos para esse texto
E nós iremos perceber que tudo quanto nós temos não vem de nós mesmos, mas vem do próprio Deus. Ele doou para a gente. Os dons que nós temos vêm de Deus. A capacidade que nós temos vem de Deus. A sabedoria que nós temos vem de Deus. Tudo que Deus fez, Ele fez para a glória do seu próprio nome. Eu preciso recorrer àquele que tem poder. E se você prestar atenção, há uma palavra aqui que para mim é extremamente importante nesse versículo 3, que é a palavra própria. A palavra grega aqui, queridos, traz a ideia de que Jesus nos chama pela sua excelência moral, pelo seu impacto total da sua pessoa. O texto diz, para a sua própria, pelo impacto moral, pela pessoa de Deus, para que Ele seja glorificado, que a sua virtude seja reverberada através da nossa vida. Eu jamais serei bênção na sociedade se eu não recorrer a Ele, a própria essência dele. Eu sou co-participante da natureza dele. Eu preciso orar para ele, eu preciso buscar a ele, eu preciso clamar a ele, eu preciso recorrer a ele, eu preciso acordar todos os dias dizendo: Deus, mata o meu eu, mata o meu coração, mata as minhas inclinações, enche-me de ti, Senhor Deus, porque eu preciso receber e receber do Senhor essencialmente todas as coisas, em nome de Jesus. Eu jamais irei caminhar pela fé se eu não recorrer aos recursos que vêm do próprio Deus. Sabe quem é Pedro? Pedro é aquele apóstolo que disse assim, lá em Lucas capítulo 5, versículo 8, Jesus, retira-te de mim. Eu não sou digno, eu sou pecador. Retira-te de mim. A verdade é, irmãos, que a nossa oração mais sincera hoje à noite seria: Deus, retira-te daqui, Senhor Deus, nós não somos dignos de ti, Senhor. Retira-te daqui, Senhor. Nós precisamos recorrer ao Senhor. Eu jamais teria uma caminhada de fé se eu não recorrer aos dons entesourados no próprio Jesus. Reconhecer Jesus, amar Jesus, estudar acerca de Jesus, é desfrutarmos do poder da própria glória, da própria virtude de Cristo. Pedro quer ensinar essa igreja: vocês só irão vencer, só irão lograr êxito, só irão caminhar se vocês recorrerem a Jesus. Olha aqui para mim, querido, tem muita gente que recorre a Jesus apenas no domingo. Não é verdade, irmãos? Quando a igreja está reunida, quando os cantos aqui são ministrados, eu preciso recorrer a Jesus todos os dias para ter uma caminhada de fé. Caminhada de fé, eu preciso recorrer à base, à essência, ao Senhor, porque Ele que chama, Ele que capacita, Ele que nos dá tudo quanto talvez necessitamos ou não. Porque tem coisas que nós nem sabemos pedir, nós nem sabemos orar como convém, meus irmãos. Por isso que o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis, porque às vezes nós nem sabemos pedir a Deus, o nosso pedido é egoísta. Nós precisamos recorrer ao Senhor, nós precisamos buscar ao Senhor, nós precisamos clamar ao Senhor, irmãos, constantemente. A primeira verdade que Pedro ensina a esse povo é que para caminhar pela fé, nós precisamos recorrer àquele que é poderoso, ao próprio Deus, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Amém, igreja? Há uma segunda verdade que o texto nos ensina aqui para a gente, que hoje à noite, é que na nossa caminhada de fé, nós precisamos renovar a nossa caminhada de fé, alicerçados nas promessas do Senhor. Olha o versículo 4, por gentileza, vamos ler comigo, todos juntos, versículo 4, bem forte, irmãos. Pelas quais... Glória a Deus por essa palavra, irmãos. Primeiro nós precisamos entender que na caminhada de fé nós precisamos fundamentar os nossos pés sobre Cristo, que é a rocha, que é o poder. Mas percebam, a vida cristã é uma sequência abençoada e lógica. Pensem comigo, primeiro a pessoa de Cristo atrai os homens, seu poder os capacita a corresponder, e Ele graciosamente ministra a vida daqueles que foram chamadas preciosas promessas, aleluia. Quem não gosta das promessas de Deus? Lembra daquela caixinha de promessa? Aqueles textos, quem não gosta de levantar um texto, assim, que fala assim: eis que estou convosco todos os dias. Quem não gosta de ler as promessas de Deus?
Pedro vai dizer que ele nos capacita, ele nos viabiliza grandes e muito grandes promessas. Na caminhada cristã, nós precisamos entender que a nossa fé ela é renovada nas promessas do Senhor. Esse Senhor que manifesta-se de maneira graciosa. Se você olha para o verso 4, está aqui escrito: pelas quais nos têm sido doadas. É doação, é bondade, é misericórdia, é graça, é favor que ninguém merece. São preciosas, são muito grandes promessas. E alguém já calculou essas promessas, meus irmãos, na Bíblia. Não sei se você já calculou, hoje com o chat GPT, né? É fácil calcular, né, irmãos? Mas eu estava lendo uma camisa esses dias, eu vi uma camisa, acho que ontem, dizendo assim, a camisa dizia assim, meu Google, aí tinha um monte de fotozinha daquela enciclopédia Bassa. Lembra da Bassa, meu irmão? Quem lembra da Bassa aqui? Levanta a mão. Você é velho, viu, meu irmão? Lembra como a gente estudava? Quem era rico, tinha Bassa. Quem não era, não tinha Bassa. Eu quero lhes dizer, eu não tinha Bassa. Você queria pesquisar uma palavra, meu irmão, você ia na biblioteca da escola, porque a escola tinha Bassa. Capinha vermelha, vinho, sei lá. O Google da gente era o como? Pegar a palavra, ficar procurando, ordem alfabética, assim a palavra, aí vai lá, Bassa. Jovem, você não sabe o que é isso. Hoje você pega lá a internet, vocês não sabem o que é isso. Você pega a internet, bota uma palavra, vem os detalhes da palavra. Nós somos de outra geração. E quando você hoje pega lá, por exemplo, faz a pesquisa, e quantas promessas nós temos na Escritura? 30 mil promessas, mais ou menos. 30 mil promessas. Não olha agora o chat GPT, não, meu irmão, fica na benção aí. Você já pensou, meu irmão? Servir a um Deus que sabe quem nós somos, miseráveis pecadores, e revela-nos 30 mil promessas. Deixa eu dizer uma coisa para o teu coração. Todas as promessas do Senhor Deus se cumprem, porque Deus não é homem para mentir. Louvado seja Deus. Pedro escreve fazer o seguinte, são muito grandes promessas. Pedro não tinha aqui chat GPT, meu irmão. Mas Pedro, inspirado pelo próprio Deus, diz assim, são muito grandes promessas. São preciosas promessas. Eu fiz um levantamento, irmãos, porque o texto diz repletas promessas. Por exemplo, nós podemos descansar, por exemplo, o que diz Paulo em Romanos 6,14, dizendo que nós somos livres do domínio do pecado. Que promessa maravilhosa, glória a Deus por isso. Nós podemos nos alegrar na promessa de 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9, que diz, a minha graça te basta. Eu quero lhe dizer hoje à noite, a graça de Deus para você é o bastante, aleluia. É promessa de Deus para mim e para você. Eu posso me alegrar no que está escrito em Filipenses capítulo 4, versículo 13, porque o texto vai nos dizer que nós podemos obedecer aos mandamentos, porque Ele mesmo inclina o nosso coração à obediência, aleluia. Eu posso me alegrar, irmãos, do que está escrito em Tiago capítulo 4, versículo 7. Nós temos vitória sobre o diabo, porque maior é aquele que está em nós, aleluia. São tantas promessas, 30 mil promessas, um Deus que manifesta-se de maneira maravilhosa. Nós temos promessas benditas, por exemplo, Salmo 50, versículo 15, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás, aleluia. Invoca o Senhor na hora da dor, da angústia, da aflição, da provação. Eu posso recorrer, eu posso orar, eu posso invocar o nome do Senhor Deus. Não sei se vocês perceberam, mas quando Pedro fala aqui no verso 4, de que nós podemos alicerçar a nossa caminhada de fé baseados nas promessas do Senhor, em termos positivos aqui do texto, por meio dessas promessas, nós podemos ser, segundo o verso 4, eu não sei se você prestou atenção a isso, nós podemos ser co-participantes da natureza divina. Que coisa fantástica, irmãos. Não sei se isso traz ao teu coração alegria. Quem somos nós?
Pedro vai dizer a esses homens que nós somos coparticipantes. O processo dessa coparticipação se inicia no ato da conversão. Na ação de Deus em me tornar santo. É um ato único e definitivo. Eu sou santo porque Deus disse que eu era santo. E acabou, meu irmão. Pode o inferno se levantar contra mim. Eu sou santo. Aleluia. Vocês não são, não? Misericórdia. Ninguém pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as potestades, nem um presente, nem um porvir, nada poderá nos separar do amor de Deus. Essa coparticipação se inicia, irmãos, no ato da conversão. À medida que desfrutamos tudo que Deus prometeu, nos tornamos cada vez mais semelhantes à sua imagem. Irmãos, é um processo de santificação agora. Nós somos coparticipantes dessa natureza e as paixões que há no mundo são mortificadas. A inclinação daquilo que trazia alegria, satisfação ao coração do homem não mais nos apetece, nos convoca, nos convida. E isso não é mais convidativo à minha alma. Eu estou satisfeito em Jesus, eu estou alegre em Jesus, eu estou alegre nas promessas de Jesus, eu estou satisfeito no Senhor. Aleluia. Eu preciso caminhar, irmãos, alicerçado nas promessas. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, Senhor. Amém, meu irmão? Em nossa caminhada de fé, nós precisamos alicerçar a nossa caminhada nas promessas do Senhor. Por exemplo, o próprio Senhor prometeu, quanto mais aproximássemos dEle, mais semelhantes a Ele nos tornaremos. Baseado em quem, pastor? Vai comigo, por favor, a 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. 2 Coríntios 3, 18. Olha que promessa maravilhosa. Olha que verdade maravilhosa. Olha que texto fantástico. Por isso que Pedro vai dizer, nessa correlação aos textos bíblicos, Pedro vai dizer que nós somos coparticipantes da natureza divina. Olha o texto, vai dizer o seguinte, Paulo vai dizer, 2 Coríntios 3, versículo 18, está escrito: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplamos como por espelho a glória do Senhor. Somos transformados. De que, irmãos? Na sua própria, como pelo Senhor, o Espírito. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês estão caminhando pela fé, amém, meus irmãos? Pela fé. Para caminhar pela fé, eu preciso ter a minha vida fomentada, protegida e abençoada nas promessas do Senhor. Me traz aqui hoje à noite, irmãos, mesmo entendendo a importância da comunhão dos santos, é a certeza que Deus fala através da palavra. É a certeza de que Deus ministra o meu coração. É a certeza que Deus prepara o meu coração para mais uma semana. O que nos cabe nós precisamos crer, nós precisamos descansar nas promessas. O que nos cabe é o estudo dessas promessas, 30 mil promessas. O que nos cabe é conhecer mais aquilo que foi revelado de maneira especial e seguir os passos fundamentados nessas promessas. Eu preciso caminhar pela fé, tendo a minha vida desvendada, transformada, renovada, restaurada, alicerçado. Assim como Pedro escreve neste versículo 4, tem sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Essa é a mensagem de Deus para a gente hoje à noite, meus irmãos. Você quer caminhar pela fé, amém, meu irmão? Você quer caminhar pela fé, amém, meu irmão? Coloque sua vida sobre o poder de Deus, é Deus, e creia em suas promessas. Quem sabe você tem muito tempo de igreja, meu irmão, e tem promessas que você há muito tempo não as observa. Tem promessas que você não mais celebra. A palavra de Deus nos diz: pode até meu pai e minha mãe abandonar, mas eu estarei convosco. Louvado seja Deus. Eu estava lembrando do batismo infantil nesta manhã, tão significativo, quando eu vi aquela criança dormindo. O texto vai dizer que nós somos como crianças que saíram do processo da amamentação, desmamadas,
que se aproximam no peito da mãe, não estão mais inquietas, afobadas, assodadas, angustiadas. E quando o Senhor usa essa expressão poética para dizer que a criança, quando está em amamentação, quando se aproxima dos seios da mãe, ela fica inquieta, ela quer se alimentar, ela quer ter o leite materno, mas a palavra nos diz que nós somos como uma criança que não mais estão no processo de amamentação, que se aproxima do colo da mãe com sossego, consegue sossegar o coração. A minha oração nesta noite é que, diante das promessas da nossa caminhada de fé, eu e você, nós possamos sossegar o nosso coração em nome de Jesus, sossegar a mente, descansar naquele que é maior, que é poderoso, que é Senhor de todas as coisas. Caminhemos pela fé. Verdade é, irmãos, que nós não caminhamos por aquilo que nós enxergamos. A fé é a certeza das coisas que não se veem. Tem coisas que nós não conseguimos enxergar, irmãos. Como assim, pastor? Mas vai acontecer, em nome de Jesus. Vai acontecer. Você já passou nessa crise da loucura humana, que você diz assim, vai acontecer, e você diz, não sei como, mas vai acontecer. Eu quero lhe dizer, vai acontecer. Se Deus prometeu, vai acontecer, em nome do Senhor. Esta é a palavra de Deus para o meu coração e para o teu coração. Próximo domingo à noite eu vou falar sobre os resultados dessa caminhada, que está alicerçada no poder de Deus, que caminha nas promessas de Deus. Como ela vai acontecer? Pedro vai ensinar. Visivelmente a caminhada de fé é vista e é lida através do nosso comportamento e da nossa caminhada. Que Deus aplique, que Deus nos oriente, que Deus nos mostre como devemos caminhar pela fé em nome de Jesus. Fica em pé, querido, em nome do Senhor.